Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Leonardo Medeiros aqui no nosso estúdio e ele vai poder falar para vocês a respeito de um assunto muito importante, que é o acidente vascular cerebral ou, popularmente dizendo, o derrame. Doutor, muito obrigado pela presença. Eu gostaria que o senhor, já para iniciar o nosso programa, explicasse para o nosso telespectador o que é esse famigerado derrame ou acidente vascular cerebral. Legal. Obrigado mais uma vez por estar aqui, é muito gostoso, pena que passa muito rápido o tempo quando a gente conversa. E legal para falar de uma doença altamente prevalente. É a segunda que mais mata no Brasil, perdendo apenas para as causas cardiovasculares, que é o infarto. Então a gente tem que saber o que é isso, como reconhecer e como tratar, e como procurar o médico. Então, AVC ou derrame é o termo popular do AVC. Então, para a gente falar de termos leigos, seria o derrame. O AVC é o acidente vascular cerebral, onde ocorre ou uma obstrução ou um tipo de um vazamento, extravasamento do sangue de dentro desse vaso para o tecido cerebral. Então, levando ao quadro sintomático, que seria a perda de força e alguns outros sintomas. Então, esse é o AVC, é o acidente vascular cerebral. Doutor, quando a gente fala em AVC, esse acidente vascular cerebral, é para o nosso telespectador entender. O sangue teria que chegar e nutrir as células do nosso cérebro. Quando ele não chega, as células morrem. E logo que a pessoa pensa em AVC, já pensa assim, metade do corpo paralisado. Mas nem sempre o AVC pega metade do corpo. Ele pode pegar outras coisas também? Sim, legal. Então, de novo, o AVC o mais comum é o AVC isquêmico. É o isquêmico. O neurônio ele só sobrevive com oxigênio. Quando para o fluxo sanguíneo, quando tem uma obstrução, que é do AVC isquêmico, então tem um vaso, a gente obstrui, alguma coisa não deixa ele passar. Aí falta oxigênio, o neurônio morre. O sintoma mais comum realmente é a perda de força na metade do corpo. Mas além disso, eu posso ter uma boca torta, então o paciente tem dificuldade para falar. Eu vou ensinar alguns alunos, eu falo para eles que parece uma batata dentro da boca, então a fala não sai legível. Ou ele mesmo tem dificuldade para falar, fala palavras que a gente não consegue reconhecer, inventa novas palavras, que a pessoa não era assim. Então são sintomas mais comuns. Mas temos também coordenação, o que é isso? O paciente, então, por exemplo, ele vai pegar um copo, ele tem dificuldade, isso ele não tinha. Uma fala também com dificuldade no tom da voz, então também são características de um AVC. Mas o mais comum é, como o doutor comentou, perda de força na metade do corpo e a boca torta. Né? Existe alguma maneira que a gente possa diferenciar o AVC isquêmico, que faltou o oxigênio lá naquele lugar, e do AVC hemorrágico? Como diferenciar? Então, excelente pergunta. E assim, até os alunos perguntam nisso daí, quando a gente está dando nessa aula. Não tem como. Os sintomas são muito semelhantes. O que vai diferenciar é apenas o exame, que é a tomografia. A partir do momento que eu fiz o exame, que é a tomografia computadorizada, aí sim ela vai me mostrar se é sangramento ou se é uma isquemia, que o tratamento é totalmente diferente um do outro. A partir do momento que você consegue entender que o indivíduo está com um ou com outro tipo, o senhor falou que o tratamento é diferente. Qual dos dois é o pior? Legal, também. É um tema muito bacana esse. E assim, depende da gravidade dos dois. Então, o que mata mais no começo é o AVC hemorrágico, tá? Mas a longo prazo também o AVC isquêmico é ruim. Então, nós temos AVC isquêmico que pega a metade do cérebro, que o paciente, se não fizer, por exemplo, um tratamento que é a craniectomia, tirar um pedaço da calota craniana, ele morre. Tá? E tem pacientes com AVC-H com sangramento pequeno, que o quadro não é tão grave, que a gente consegue controlar essa expansão do sangramento. Então, assim, depende. A maior parte dos trabalhos mostra que realmente o AVC hemorrágico, no primeiro momento, costuma ser mais grave que o isquêmico. Tá? Então, a maior mortalidade, a pessoa morre mais quando tem o AVC-H. Mas também, a longo prazo, morbidade, que a gente chama que é incapacidade, ficar infelizmente numa cama, dependendo de outras pessoas, depende de cada caso. Doutor, e quais são as principais causas para o indivíduo ter um AVC? O que pode levar ele a ter isso? Esse é o principal, acho que é a nossa principal discussão.
eu tentar explicar os fatores de risco e tentar a gente mudar esses fatores, para a pessoa não ter esse AVC. Então, são 10 os principais, tá? 3 que a gente não modifica, entre eles a idade, infelizmente, conforme a gente vai envelhecendo, vai aumentando o risco. Hereditariedade, se eu tenho alguém na minha família em primeiro grau, infelizmente aumenta o risco. E sexo masculino, nós homens nos cuidamos bem menos que as mulheres, infelizmente. Agora os outros são os modificáveis, que é esse que a gente tem que atuar. Entre eles, o principal, hipertensão arterial sistêmica. Hipertensão é uma das principais responsáveis pelo AVC isquêmico e a principal disparado do AVC hemorrágico, onde ocorre o extravasamento do sangue do vaso. Então, pressão alta é um dos principais que a gente tem que controlar. Isso é importantíssimo. Além disso, diabetes. Diabetes também é uma doença extremamente grave. Eu trato pacientes com outras doenças, por exemplo, autoimunes, e eu até explico, falo, pior do que essa, até o diabetes. Porque o diabetes acomete qualquer parte do corpo. Se a gente tem uma noção, a cada 30 segundos uma pessoa é amputada por causa do diabetes. Então, assim, é uma doença extremamente grave que a gente tem que cuidar. Então, de novo, pressão, diabetes, colesterol, sedentarismo. Tá? O ser humano foi desenvolvido para se locomover e nos últimos anos a gente está cada vez mais parado. Aí já vem a outra, obesidade, aumento da relação cintura-quadril. Então, aquelas pessoas com a cintura, com quadril pequeno e a barriga bem grande, a cintura grande, isso aumenta o risco. O outro, que é uma fibrilação atrial, que é secundário a uma arritmia cardíaca, então a fibrilação atrial. E o tabagismo, cigarro também aumenta o risco de ter AVC. Então são esses os principais fatores que a gente tem que tentar modificar, tá? Que é o mais importante para evitar um AVC. Melhor do que tratar é prevenir. Então são 3 que não dá para mudar e 7 que dá para você realmente controlar, mudar, melhorar sua qualidade de vida para realmente não ter tanto risco de um AVC. Sim, importantíssimo. Todas as nossas conversas aqui eu falo muito de atividade física. E a atividade física aqui também é primordial para evitar que tenha um AVC. Porque a atividade física vai diminuir sua pressão, vai melhorar a diabetes, a obesidade vai diminuir, vai melhorar o nível de colesterol. Então, assim, é importantíssima a atividade física no nosso dia a dia. Doutor, o senhor falou que é mais prevalente em homem, e isso não dá para mudar. Existe alguma idade onde o AVC é mais comum? Então, não é que é mais prevalente, costuma ser mais grave até em homem, porque o homem acaba não se cuidando tanto quanto a mulher, em alguns pontos. Tá? É um fator de risco ser homem, tá? Por causa do teu AVC. Mas a maior parte dos AVCs é para cima dos 50 anos de idade. Tá? Então, conforme a gente vai envelhecendo, a cada década depois dos 50 anos, dobra o nosso risco. Então, acima dos 60 é mais do que os 50, assim que vai. Então, a partir dos 50 anos é maior a prevalência. Mas não quer dizer que abaixo não possa ter. Infelizmente, tem várias pessoas com quadro de AVC abaixo de 50 anos. Outro dia ficou internada uma moça de 20 e poucos anos, 21, 22 anos, se eu não me engano, por causa de um AVC isquêmico. Tá? E infelizmente está aumentando a prevalência em jovens. Né? Doutor, fala-se que quando o lado do cérebro esquerdo é o acometido, no nosso corpo é o direito que aparece. É verdade isso? Isso. As fibras motoras, elas cruzam. Tá? Então, se ela começa do lado direito, ela cruza num ponto que é no tronco encefálico para inervar o outro lado do corpo. Então, se eu tive acometimento do lado direito, a perda de força vai ser do lado esquerdo. Assim. Então, quando você vê realmente uma pessoa com a perda de força do lado direito, com certeza o lado do cérebro atingido é o esquerdo. Sim, tem outros comemorativos, mas na maior parte das vezes é assim. Sabe-se também, doutor, que é uma das causas de afastamento do trabalho, aposentadoria, muitas vezes por invalidez. Tem-se uma noção de quantos aposentados por invalidez são realmente por causa do AVC? Bastante, não sei te responder exatamente o número, mas assim, é bastante. Infelizmente, a maioria dos casos, quando não tratados, saem com uma sequela importante,
que vai precisar de reabilitação, vai precisar de algum acompanhante para... Isso que é o grande problema. Não é só o gasto direto com o paciente, tem gastos indiretos, então fralda, alimentação e o próprio acompanhante que para de trabalhar, o cuidador para ficar de olho no paciente. Então, assim, tem os custos indiretos da terapia. Então, assim, exatamente o quanto eu não sei te dar esse dado, mas é bastante, infelizmente. E, de novo, mexe com a estrutura familiar. Tá? E não é só a pessoa, tem outros ao redor também. Doutor, fala-se que o anticoncepcional é um dos vilões aí para o AVC. É verdade isso, doutor? A gente tem que tomar cuidado, porque senão, se eu falar que muitas mulheres vão querer parar de tomar. Aumenta o risco, não é em todos, mas infelizmente aumenta o risco, tá? Principalmente o uso do estrogênio. Mas... diminui. As pílulas que tem estudos também são pílulas mais antigas, com maior quantidade de estrogênio. As novas são menos, tá? Então, assim, alguns pacientes que tem uma dor de cabeça chamada enxaqueca com aura, não é legal tomar anticoncepcional. Mas os trabalhos, de novo, são com doses maiores. A gente não tem nenhum ainda com dose menor. Então, por enquanto ainda a gente pede para não tomar. Mas assim, tem que tomar cuidado, porque não é todas que vão ter. E muita gente acaba usando, mas infelizmente pode aumentar o risco sim. Outra conversa que a gente sempre escuta é que o Covid, o pós-Covid, tem dado muito AVC. É verdade? Covid aumenta a viscosidade do sangue, aumenta a formação de trombos e pode ser um fator para fechar o vaso e ter o quadro isquêmico, sim. Infelizmente, houve casos de pessoas com AVC pós-Covid, infelizmente, e casos graves até apareceram, infelizmente. Doutor, e o aneurisma? O aneurisma também pode ser uma das causas? O aneurisma é aquela formação sacular da artériazinha ou da veia que pode estourar. Sim. Isso também pode levar ao AVC? O aneurisma, a gente vai rompendo, ele vai fazer um quadro um pouquinho diferente, que a gente chama de hemorragia subaracnoide. O sangue ele vai para um espaço subaracnoide, onde corre o líquido. O líquido é o líquido da espinha, que a gente comenta, que ele serve para proteger, para o cérebro não bater na calota craniana. Então ele diminui, amortece, né, esse impacto. Então o líquor serve para isso. Quando eu tenho o aneurisma, quando rompe, o sangue vai para esse espaço, que não seria o ideal. Então é um pouquinho diferente o tratamento e os sintomas também são diferentes. Então, por exemplo, num rompimento do aneurisma, o principal sintoma é dor de cabeça. Dor de cabeça de forte intensidade que a pessoa nunca teve. Então, em poucos minutos, a pessoa já está com uma dor explosiva. Então, essa é uma característica do aneurisma. Se a gente não tratar, claro, o aneurisma vai tendo mais sangue e vai levar a outras consequências, aumento da pressão intracraniana e até, infelizmente, morte do paciente. O senhor falou no início alguns dos sintomas que o indivíduo pode ter quando está acometido do AVC, do acidente vascular cerebral ou derrame. Eu gostaria que o senhor frisasse isso novamente, até para que o nosso telespectador se atentasse a esses sinais, esses sintomas que os indivíduos podem ter, que muitas vezes um parente seu, um vizinho seu está sendo acometido disso, e o que fazer nesta hora? Fantástico. Tem um mnemônico, tá, que a gente fala do SAMU, que são, com as palavras do SAMU, a gente vê os sintomas do AVC. Então, SAMU, S-A-M-U. S, sorria. Então, pedir para a pessoa sorrir. Tá? Então, ver se a boca entortou ou não. O A, de abraçar. Então, pede para a pessoa levantar o braço, dar um abraço. O braço dela vai cair. Tá? O M, de cantar uma música. Cantar uma música ou falar uma frase. Então, o Brasil é o país do futebol. Tá? A pessoa vai ter dificuldade para falar. A voz vai sair como se tivesse uma batata na boca ou não vai nem conseguir falar. Se tiver um desses sinais, então, a boca entortou, o braço está mais fraco e uma dificuldade para falar, U, de urgência, SAMU 192. Tá? E é até legal a gente frisar também o número do SAMU, porque muitas pessoas não sabem. Tem um trabalho legal de um professor de Ribeirão e de outros colegas no Brasil que eles abordaram pessoas na rua e fizeram algumas perguntas. E era um caso da sua tia, está tendo um AVC, e ele fazia umas perguntas. Entre elas, qual que é o telefone da emergência no Brasil? Muitos falaram 190, que é o telefone da polícia. Teve uns que falaram 911, que é o telefone da polícia lá nos Estados Unidos. Então, assim, as pessoas não sabem, não tem divulgação isso. E isso é triste, porque é a segunda doença que mais mata no Brasil. E as pessoas não sabem nem para onde ligar. Então, de novo, SAMU,
S, sorria. A, abrace. Então pede para a pessoa abraçar. Se tiver um braço mais fraco, opa, atente-se. M, cantar uma música, falar. E U, de urgência, SAMU 192. A partir desse momento, é importantíssimo correr com esta pessoa para o pronto-socorro ou vale a pena esperar o SAMU? Assim, muitas pessoas não têm condições de levar o paciente, porque o paciente está com fraqueza, não tem carro. Então, assim, o SAMU hoje, ele tem um serviço de excelência em Bauru. Principalmente, assim, para a parte de AVC, eles já estão completamente treinados, eles já sabem quando mandar a ambulância a USA, né, que é com médico ou sem médico, mas eles estão totalmente treinados. A maior parte é esperar, porque vai chegar rápido. É muito difícil o SAMU demorar, só se tiver outros imprevistos no meio do caminho. Claro, se tiver condições de levar o paciente, porque está perto, de repente está no pronto-socorro, do lado do pronto-socorro central ou de algum outro hospital, leve o mais rápido possível. Mas é o que você falou. E reconhecer esses sintomas, o mais rápido possível chegar no setor de emergência. Para quê? Fazer o tratamento. Tem um negócio que os americanos falam, que time is money. Tempo é dinheiro. E a gente mudou um pouquinho. Time is brain. Tempo é cérebro. Quanto mais rápido eu tentar fazer um tratamento para esse AVC, melhor é o desfecho. Para você ter uma ideia, dentro da medicina, dos estudos, tem um negócio chamado NNT, que é número necessário para tratamento. Medicações fantásticas. Então, por exemplo, um cateterismo na primeira hora, para um quadro de infarto, eu tenho que tratar 45 pacientes para salvar uma pessoa. A trombectomia mecânica, que é eu passar o catéter para chegar lá e tirar o trombo do cérebro, de cada 3 eu salvo 1 nas 3 primeiras horas. E o próprio trombolítico, que é o venoso, que é o remédio que eu coloco na veia, que a gente tem disponível aqui também, em 3 horas, em 1h30, de cada 3 eu salvo 1. Olha que coisa brilhante. E a gente se preocupa muito com a parte cardíaca e não temos propaganda para a parte de AVC, que é a segunda causa que mais mata no Brasil. Doutor, e Bauru hoje está adequado no recebimento desses pacientes? Ligou para o SAMU, o paciente é levado para o pronto-socorro. E daí para frente, Bauru tem alguma equipe para tratar isso? Legal. Eu acredito que todos os hospitais estão preparados, tanto os públicos quanto o particular. O hospital público, o principal aqui é o hospital de base. O hospital de base ele fez um consórcio, com a prefeitura de Bauru e com prefeituras da região. Então, por exemplo, Macatuba, Duartina, Lençóis, Agudos, tá? E outras que eu não lembro, mas é uma região grande. Então, se, por exemplo, estou em Macatuba e eu tive um AVC, é acionado o SAMU e o SAMU traz direto para o hospital de base. Se tiver nesse quadro que a gente chama de janela terapêutica para fazer o tratamento, que são as 4 primeiras horas e meia, não precisa nem esperar a vaga, já é trazido direto. Então é muito menos burocrático e ajuda muito a população. Então, de novo, reconhecer os sintomas, liga o mais rápido possível para o SAMU para fazer a transferência para o hospital de referência e realizar o tratamento precoce. Time is brain, tempo é cérebro, então isso é importante. E os hospitais particulares, eu acredito que todos, tá? O da cooperativa, da Unimed tem, o Beneficência também tem, e eu acredito que acho que hoje o Rap Vida deve ter também, eu acredito que deve ter. Certo. Doutor, o senhor falou que chegando no hospital, ele tem um período para tratar isso daí, só que tem que fazer o diagnóstico, é hemorrágico ou é AVC isquêmico. E o tempo para fazer isso? O profissional que está atendendo, o que ele tem que fazer de exame para rapidinho descobrir e já tratar? Olha que interessante, isso é bacana. Então assim, vamos falar que nós estamos em outra cidade, estou em Macatuba. Cheguei lá no pronto-socorro de Macatuba, o médico tem que reconhecer o AVC. Ele reconhecendo o AVC, ele já aciona o SAMU e já é transferido para o hospital de base. Vamos falar em torno de uma hora, que é a transferência. Na hora que ele é transferido, o neurologista que está de plantão à distância, por exemplo, no hospital de base, ele já sabe que está vindo um paciente. Então, já estamos preparados para sair de casa para fazer o tratamento. Muitas vezes coincide o paciente chegar e o neurologista chegar. E nesse momento que é acionado também lá de Macatuba, que está vindo um paciente, a tomografia para do base, para esperar esse paciente. Legal. Então, é em torno de uma hora. Então, coloca os exames desses 40 minutos e espera o paciente chegar. Teve uma vez que atrasou, nós esperando, ficaram uma tomografia 1 hora. Outros pacientes esperando para vir a emergência, que era o AVC.
Porque nós temos 4 horas e meia para fazer o remédio. Prioridade. É prioridade. Tempo é cérebro. Neurônio morre e não volta mais. Entendeu? Então precisamos ter isso daí. No hospital da cooperativa, da Unimed, assim, também já tem plantonista da tomografia 24 horas, é acionado o neurologista, já é acionada a tomografia, é rápido também. Então, isso não tem problema, porque é prioridade. Então, tem um outro que vai entrar para fazer uma tomografia de abdômen. É parado, infelizmente, esse paciente de abdômen vai esperar, mas ele está com dor. Mas nesse momento não é prioridade, porque quanto mais eu demoro para fazer uma tomografia, demora o tratamento, mais neurônio eu estou morrendo. Aquele paciente dá para esperar um pouquinho. Então, ele vai esperar, faz a tomografia de crânio, e aí o neurologista vai interpretar. Isquêmico, tem indicação para fazer a medicação? Sim, vamos fazer o remédio. Certo. A partir desse momento, doutor, o hospital de base, o hospital Unimed, ele tem como dar um suporte no pós-operatório? Vai ter que trombolizar, vai ter que colocar lá um catéter. E o pós? Ele vai para uma UTI? Onde fica esse paciente? Legal. Hoje no SUS, né, no hospital de base, infelizmente não tem o cateterismo, né, só nos particulares. Mas já ajuda muito a trombólise química, que é na veia, o remédio na veia ajuda já muito. No hospital de base nós temos uma unidade de AVC, que é uma enfermaria totalmente treinada, então o paciente é internado, ele tem que ficar para fazer a investigação. A pessoa teve AVC por acontecer algum motivo. Ou saiu um êmbolo do coração para o cérebro, ou algum vasinho fechou, tem que investigar a carótida, tem que ver coração. Então, ele vai ser internado para ser investigado. Vai ter uma avaliação de uma fono, de uma fisioterapia e fonoaudiologia precoce melhoram o prognóstico a longo prazo, vai ser controlada a pressão, a diabetes desse paciente, a glicemia, então isso é obrigatório. Então no hospital de base tem enfermaria e tem a UTI para os casos mais graves. No hospital da Unimed já vai direto para a UTI porque não tem uma enfermaria ali treinada para isso. Então fica as primeiras 24, 48 horas na UTI e dependendo do caso depois vai para a enfermaria. O senhor falou uma coisa importante. Quantas horas após o acidente vascular cerebral a família deve ficar preocupada? Ou seja, essas primeiras 72 horas são primordial para a gente ver a evolução da doença. Quantas horas? Então, para iniciar o tratamento, para fazer, eu tenho até 4 horas e meia do início dos sintomas. Tá? Então, o paciente começou com perda de força na metade do corpo, eu tenho 4 horas e meia para fazer a medicação na veia. Acima disso, a gente precisa do cateterismo, que infelizmente no SUS não tem. Prognóstico, eu quero dizer, como que esse paciente vai ficar? São 3 meses pelo menos. Então, uma janela de 3 meses para a gente falar, ele vai ficar assim, vai melhorar, está melhorando, ele está se dando bem. Então, a gente vai ver mais o desfecho depois de 3 meses. Tá. A evolução, principalmente nos AVCs grandes, uns 3, 4 dias. Então, aquele que eu falei que tem que abrir a cabeça, infelizmente, o pico do edema, né, que é no 3º dia, que pode ir até o 5º dia. Então, são os primeiros 5 dias que a gente vai ver. Certo. Diferente do hemorrágico. Hemorrágico, a gente tem que controlar a pressão, tem que ver a expansão do sangramento. Aí é um pouquinho diferente também a conduta. Certo. Tanto um quanto o outro deve ser bem tratado e ter um acompanhamento depois. Sim, com certeza. Um acompanhamento multidisciplinar, até mesmo para que as sequelas sejam minoradas. Sim. E é até interessante, o professor fala que quem salva nas primeiras horas do AVC mais o paciente não é nem a equipe médica, é a equipe da fono. Por quê? A fono vai avaliar se o paciente está conseguindo comer ou não. Porque se eu libero comida, ele engasga, vai para o pulmão, aí ele morre. Então, quem salva mais é a equipe da fono. Então, assim, médico não trabalha sozinho. Principalmente setor de emergência, a gente precisa de uma equipe. E a equipe, por exemplo, do hospital de base é fantástica, eles são de primeira qualidade. Muito bem treinados. Desde a entrada, na enfermaria, UTI, apesar de ser SUS, é um SUS uma excelência. Nós temos várias excelências em vários lugares no Brasil. Doutor, eu acredito que nós tenhamos falado aí de uma maneira bem clara e o nosso telespectador entendeu o que é o AVC, sinais, sintomas e correr quando se deparar com esse tipo de problema. Mas mesmo assim eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Excelente. Melhor do que tratar é remediar. Vamos mudar a qualidade de vida, isso é importante. Atividade física, controlar a pressão, diabetes, obesidade, colesterol, isso é importantíssimo. E segundo, lembre da palavra do SAMU, sorria, abrace, M de cante uma música e U de urgência, SAMU 192. Quanto mais rápido chegar no local de tratamento, melhor é o desfecho.
Legal. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença do Dr. Leonardo. Fica aqui o convite para que volte outras vezes, Leonardo, a gente falar de outros assuntos aí que são importantíssimos. Fica até o convite para a gente falar de Parkinson. No último programa nós falamos com o Leonardo sobre Alzheimer, então fica o convite para a gente falar de Parkinson. E a você, nosso telespectador, também um muito obrigado, e também fica o convite para que a semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.